Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lê? Eu me chamo Paulo Davi, estou lendo e comentando sobre as parábolas de Jesus. E hoje queremos falar sobre três parábolas que estão relacionadas à oração. A forma pela qual nós falamos com Deus, a forma pela qual nós falamos e ouvimos Deus falar, a forma pela qual nós derramamos os nossos corações, colocamos as nossas necessidades, né? Sempre é, sabendo que o Senhor, nosso Pai, ouve as nossas orações. Mas você já deve ter percebido que nem sempre aquilo que pedimos é aquilo que Deus nos concede. Porque muitas vezes nós pedimos o que nós queremos, mas não pedimos o que nós precisamos. Muitas vezes nós queremos algo para satisfazer o nosso próprio egoísmo. E é por isso que Jesus contou essas parábolas sobre oração. Ele estava nos ensinando. E essas parábolas estão no capítulo 11 de Lucas e no capítulo 18. E eu gostaria de ler uma por uma e comentar aquilo que realmente Jesus queria nos ensinar, porque assim que ele termina as parábolas, ele explicava essas parábolas para os seus discípulos. E vamos ver o que ele quer nos ensinar. Lucas 11, verso 5. Então lhes disse: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhes dar os pães. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que lhe for necessário. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Presta bem atenção nisso aqui que eu acho incrível, né? Jesus conta essa parábola, né? O homem que pergunta a nós se nós tivéssemos uma necessidade, tivéssemos um amigo, e ali ele vai buscar esse amigo, né? Nós vamos buscar esse amigo porque alguém chegou na nossa casa e nós não tínhamos nada para dar para essa pessoa, então nós vamos nesse amigo, nosso vizinho, amigo, para pedir pão. E ainda que ele pense, está dormindo e pense assim: poxa, eu não vou levantar, está tudo, já estamos dormindo, já está todo mundo na cama, e eu não vou levantar para atender, mas e você continua batendo ali. Então ele vai. Jesus disse que, ainda que não seja por ser seu amigo, ele vai por causa da importunação. E essa é a grande questão aqui que Jesus está falando, né? E ele então diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Presta bem atenção, aqui há um aumento de intensidade. Como acontece conosco quando realmente temos uma necessidade. Não só um pedido, mas uma necessidade. Começamos pedindo, e quando demora a resposta, nós começamos a buscar. Nossa oração deixa de ser apenas um pedido e passa a ser uma busca. E como ainda não temos resposta, nós começamos a bater. Porque é uma necessidade. Verso 10: pois qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual pai dentre vós,
que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou que lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai. Perdão. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Veja bem, olha o que Jesus está falando aqui. Jesus aqui, nesse finalzinho, ele nos mostra um tipo de pedido, um tipo de busca, um tipo de bater em oração, que Deus sempre nos responderá positivamente. Deus nos dará o que nós estamos pedindo. Muitas vezes as pessoas oram e como elas muitas vezes não sabem qual é a vontade de Deus, elas dizem, olha, se for a tua vontade, mas tem uma oração que nós já sabemos que é a vontade de Deus, que nós podemos pedir, que nós podemos buscar, que nós podemos bater, que é quando nós pedimos o Espírito Santo. Jesus aqui estava falando sobre a oração onde nós pedimos o Espírito Santo. E aí eu me lembro da oração que ele nos ensinou. Venha a nós o teu reino. Primeira coisa, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Em outra passagem das Escrituras diz que nós não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo está falando isso. E é justamente aí que o Espírito Santo nos auxilia, porque ele dentro de nós gera um gemido, gera um clamor. O Espírito de Deus, que saiu de Deus e que está em nós, ele nos guia em oração. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Mais do que qualquer outra coisa, o nosso primeiro pedido precisa ser o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é aquele Espírito de Jesus glorificado. Lembra, Jesus saiu do Pai. E o Espírito Santo aqui saiu de Jesus para viver para sempre em nós. Então, a primeira coisa que o cristão precisa pedir, o cristão precisa buscar, o cristão precisa bater, é que Deus dê a ele o Espírito de Cristo. Porque quando nós temos o Espírito de Cristo, esse Espírito nos guia em oração. Presta bem atenção. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que sempre as orações, a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e os modelos de oração que Jesus conta aqui, os princípios sobre oração das parábolas, sempre é algo que envolve outros, né? Veja bem, aquele homem tinha recebido alguém em casa e não tinha nada para oferecer. Então ele busca esse amigo. E ele pede, ele busca, ele bate, e esse amigo então dá esses pães para ele. E Jesus compara isso ao Espírito Santo. Nós não podemos servir as pessoas, nós não podemos ajudar as pessoas, nós não podemos aconselhar as pessoas, nós não podemos apontar o caminho de Cristo para as pessoas se nós não temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental na nossa vida e deveria ser o primeiro pedido. E é um pedido que nós já temos um sim de Deus. Podemos pedir, buscar e bater. E o Senhor há de nos batizar com o Espírito Santo. Porque esse é o verdadeiro batismo. É o batismo que nos salva. Não é esse batismo de religião, com água, que João Batista fazia e que os apóstolos puseram lá no começo, na igreja primitiva, né, nesse período de transição. O próprio João disse que ele batizava com água, mas aquele que viria, que é Jesus, batizaria com o Espírito Santo. E esse é o batismo que nós precisamos ter na nossa vida, o batismo com o Espírito Santo, para poder orar como convém, para poder saber o que pedir, para poder servir as pessoas. A segunda parábola está aqui, Lucas 18,
Lucas capítulo 18. Vamos ler. Essa também é muito interessante, né? Lucas 18, 1 a 8. A parábola do juiz iníquo, presta atenção. Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu acho muito interessante, porque aqui nós encontramos novamente um elemento que aparece na oração que Jesus nos ensinou. Lembra quando Jesus diz: o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe, essa consciência, né? Não só das nossas necessidades, mas da necessidade dos outros, da injustiça que existe no mundo. Jesus está dizendo outra oração, outro pedido que nós podemos pedir, confiando que Deus vai nos ouvir, ainda que demore, mas nós não devemos esmorecer. É quando nós oramos por justiça. É quando nós oramos por justiça. E quando eu penso justiça, eu lembro daquela passagem que diz que o juízo será sem misericórdia para os que não usaram de misericórdia. Está lá em Tiago, né? E ele termina dizendo que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu fico pensando nisso. Quando nós temos o Espírito Santo, nós oramos pedindo o Espírito Santo, nós tiramos o foco de nós mesmos, começamos a ver a necessidade dos outros. Não vemos só a nossa necessidade, mas nós vemos a necessidade nossa, de todos nós. E quanto de injustiça que tem no mundo. Não foi isso que Jesus fez quando andou no mundo? Ele foi justamente buscar os excluídos, os enjeitados, os pobres. O egoísmo humano gera muita miséria nesse mundo. Gera muita exclusão, gera muita pobreza, muita miséria. E a pobreza e a miséria acompanhado de doenças, de problemas, de amarguras, de problemas mentais, de espíritos malignos. É o que havia, né? Tudo isso, todas essas coisas, né? As enfermidades, a pobreza, a miséria, os desajustes, os problemas da alma, as possessões demoníacas são resultados, consequências da injustiça. E Jesus, quando veio, ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para curar, ele veio para pôr fim à injustiça. As profecias do Velho Testamento dizem que ele iria aplanar os montes, ia elevar os vales, né? Ele iria trazer justiça. E essa é a nossa missão em oração. Oração não é um lugar onde a gente expressa a Deus os nossos desejos egoístas, mas é um lugar onde, depois que nós pedimos o Espírito Santo para entender a vontade de Deus, para ser sensível às necessidades, para poder realmente ajudar as pessoas. E nós oramos assim, com o Espírito de Deus em nós, o Espírito orando através de nós começamos a orar por justiça. Nós começamos a orar para que Deus faça onde o homem não faz, para que Deus desfaça o mal que os homens fazem. E é nesse sentido. Por isso, Jesus coloca aqui
nessa parábola, um juiz iníquo, que é o mundo, né? É a nossa vivência no mundo, no chão da vida, né? Todos os dias nós vemos injustiça nesse mundo. Todos os dias nós vemos os grandes explorando, massacrando, abusando dos pequenos. E há muita necessidade, há muita. O que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, interesses do capital, interesses de exploração que destrói o meio ambiente. E aí vem as consequências ambientais. E quem mais sofre? Já reparou quem mais sofre? Os que nada têm. Os que já tinham sido excluídos pelo egoísmo desse sistema são os que mais sofrem com as consequências ambientais desse sistema. É um exemplo. Então, nós devemos estar orando, especialmente pelos pobres, especialmente por aqueles que mais sofrem com a injustiça desse mundo. Nós temos que realmente, de dia e de noite, orar diante de Deus, clamando por justiça. E Ele há de responder. E, finalmente, para terminar, ainda no capítulo 18, uma parábola que nós já lemos. Lembra da parábola do fariseu e do cobrador de impostos? Lembra, eu não vou ler novamente apenas aquela parte que mais nos interessa, porque li, né, no nosso último encontro. Você lembra o fariseu se gabando, né, da sua religião, de que ele não era como os demais homens, pecador, etc, etc. E ali ele usava a oração para exaltar a si mesmo. Nunca faça isso. Isso não é oração de cristão, isso é oração de fariseu. E depois que ele se exalta e diz que ele faz, acontece, que dá o dízimo, que é fiel, que obedece, que não é igual aos demais homens, o publicano ele ora, né? Ali nem ousava levantar a cabeça, que diz, né? Ali o cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E eu acho que isso tem que fazer parte de toda a oração. Nós temos que sempre lembrar que o favor que nós pedimos a Deus não é porque nós merecemos, não é porque nós somos justos, não é porque nós somos bons ou melhor do que ninguém, mas é porque nós precisamos da misericórdia de Deus. Quando nós oramos por justiça, nós estamos orando por misericórdia, porque a justiça de Deus nesse mundo se manifesta pela misericórdia. Não era assim que Jesus fazia. Jesus poderia ter vindo e julgado os injustos. Jesus poderia ter vindo e condenado aqueles que fazem as injustiças. Mas ele preferiu o caminho de ter misericórdia do que sofre da injustiça. Essa é uma diferença do Espírito de Cristo e do espírito religioso. O espírito religioso busca culpados e quer condenação. O Espírito de Cristo busca os que sofrem e quer misericórdia. Nós clamamos por misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, de mim, que sou pecador. Tem misericórdia desses que estão sofrendo, porque todos nós somos pecadores. Que Deus nos ajude a entender esses 3 ensinos sobre oração. Que precisamos do Espírito Santo antes de tudo. Que a oração deve buscar a justiça, o pão para todos. E deve ser uma oração onde nós temos consciência, nossa condição, e clamar a Deus misericórdia. Nós não estamos clamando por algo que Deus nos deve. Nós estamos clamando por misericórdia. Senhor, nos ajude. Senhor, nos socorre. Senhor, ajude esses que estão sofrendo. Senhor, ajude esses que estão padecendo. Tenha misericórdia de nós. Lembra? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus possa nos abençoar, abrir o nosso entendimento e nos ensinar a orar pelo seu Espírito como convém. Que Deus nos abençoe.